Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é o Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pois é pessoal, chegamos aí ao nosso último encontro deste semestre. Pois é, passou rápido, não? Já estamos no final do mês de junho, né? Mas não vamos desanimar, pois muitos desafios virão ainda e com certeza nós vamos tirá-los todos de letra. Nós somos vencedores, afinal de contas, né? Bom, eu quero ver aí a produção de vocês na nossa mostra de curtas-metragens. Aguardem, ela tá chegando aí, hein? Vocês conseguiram realizar os textos, os seus textos? Já tem ideia para a produção dos seus curtas? Aham, tem que se animar, vamos se animar pessoal, vamos produzir curta-metragem, ok? No programa anterior, nós conversamos um pouco sobre a história dos curtas-metragens, vocês estão lembrados? E na nossa proposta, lá no programa anterior, nós pedimos para que vocês se imaginassem como roteiristas e pensassem em uma história que gostariam de contar, né, através da filmagem de um curta, né, e criassem aí um roteiro, um texto, né, com tópicos, desenhos, enfim, com as suas ideias, tá? Esse foi o desafio da semana passada. Eu falei que hoje nós teríamos uma participação muito especial. Vocês lembram disso? Pois é, nós vamos ter. Bom, se você já refletiu sobre o seu tema, iniciou a sua produção, a produção aí do seu roteiro, você já está no processo criativo. E é sobre isso que vamos falar nesse programa, sobre o processo criativo e a produção de curtas-metragens. Eu vou trazer para vocês agora um vídeo com a diretora de criação da produtora 11 e meia. Ela se chama Tati Falavinha, ela é da produtora 11 e meia. Aliás, vocês sabem o que é uma produtora? O que é uma produtora? Opa! Uma produtora é o espaço, né? É o lugar físico onde se criam cronogramas, roteiros de gravação, né? Gravações para a produção de vídeos que podem ser comerciais, né? Esses comerciais que a gente vê por aí, de publicidade, e outros, né? A profissional Tati Falavinha vai trazer para nós um pouco sobre o processo criativo para um curta. E na sequência teremos também a participação de Raul Fernandes, que é diretor de vídeo e roteirista da mesma produtora, da produtora 11 e meia. Ele nos apresentará aspectos importantíssimos na produção de curtas-metragem, né? E os cuidados que devemos ter na construção de uma boa história. Você não pode perder, preste atenção aí. Se for possível, pega um papel e uma caneta para fazer anotações aí para você começar a ter ideias para construir o seu curta-metragem, ok? Isso é muito legal, muito importante. Vamos prestar atenção? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Falavinha, sou aqui da 1130 Produtora e eu sou responsável pela direção criativa. Como esse vídeo vai abordar o tema de curta-metragem, que o Raul Fernandes, que é o nosso diretor de vídeo, vai falar com vocês daqui a pouco, a gente resolveu fazer uma pequena introdução sobre o processo criativo. A boa notícia é que todo mundo tem potencial para ser criativo. Não é um dom, eu sou uma pessoa criativa. Não, a criatividade ela vem através de muito estudo e de muita pesquisa. Existem algumas pessoas que têm essa criatividade um pouco mais aflorada, mas para chegar nesse nível elas já estudaram bastante e pesquisaram bastante. Por isso que a gente incentiva aqui a pesquisa, sempre. A gente costuma dizer aqui que o processo criativo ele estrutura a linha de pensamento. Estabelecer um processo criativo é muito importante, seja para um roteiro, para pinturas, para colagens, para músicas. Você precisa ter esse processo bem estabelecido. Antes de me formar como diretora de arte, o professor deu uma dica de um livro que se chama Roube como um Artista. A gente vai colocar ele aqui na tela para vocês darem uma olhada. É um livro que tem um custo bem acessível
e ele fala sobre o processo de criação. Ou seja, nada é criado do zero, tudo vem de uma inspiração. Então, se você vai contar uma história, você precisa buscar referências, você precisa avaliar em que época essa história se passa, em que local ela se passa, como que é o seu personagem, quais são as características desse personagem, e você vai estudar e pesquisar muito sobre isso. Depois dessa pesquisa, depois de uma imersão, é que você começa a ter ideias para a criação do seu próprio personagem. Eu vou dar um exemplo aqui que o Raul vai falar mais para frente. Então imagina que o seu personagem ele está levantando de manhã e ele vai até a cozinha para tomar um café. No processo de criação de arte, você vai se perguntar: quem é esse personagem? Em que classe social ele está inserido? Ele levantou para tomar um café, era de manhã? Era de madrugada? Por que ele levantou para tomar esse café? Se ele estava dormindo, que roupa ele estava usando? Se você definir a classe social dele, isso vai interferir bastante no estilo de roupa que ele dorme. Ele vai tomar um café, ele vai tomar um café onde? De uma máquina que processa os grãos? Ou ele vai tomar um café coado? Como que é a xícara que ele usa? Que cor que é essa xícara? Tudo isso influencia em quem é o seu personagem. A história ela é contada através da imagem. Primeiro há uma leitura da imagem e depois você vai unindo isso ao roteiro, ao texto e a forma que a câmera vai captar tudo isso. Por isso que a gente fala que a pesquisa é muito, muito, muito importante. Então, gente, pesquisem muito, troquem bastante ideias, não tenham medo, risca, rabisca, tenta de novo. Só abram a câmera quando o roteiro estiver 100% definido, quando o roteiro estiver 100% escrito e aprovado. Então é isso, gente. Desejo sorte a vocês e até mais. Oi, gente. Meu nome é Raul, eu sou diretor de vídeo e também sou roteirista e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre curta-metragem e alguns processos que a gente tem que tomar cuidado na hora de construir uma boa história. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em curta-metragem é a duração. Por que ele tem esse nome de curta-metragem? A maioria dos festivais trabalha com duração de 30 a 40 minutos e por isso que a gente usa essa nomenclatura para falar dessa modalidade do cinema. Acho que a primeira dica que eu tenho é evita chegar em vídeos muito longos. Como a gente está começando ainda a trabalhar nesse sentido, vamos tentar contar histórias de 3, 5, até 10 minutos, que fica muito mais fácil para a gente organizar o nosso raciocínio e também organizar a forma como a gente vai gravar e editar esse material. Bom, se curta-metragem tem a ver com a duração do nosso vídeo, existem várias formas de contar essa história e são duas formas as principais. Uma seria o documentário, que é quando a gente conta uma história baseada em alguma coisa real, que a gente tenta registrar fatos reais e trazer para a tela. E a outra seria a ficção, que é quando a gente pensa uma história, a gente pensa um roteiro, pode ser com personagens ou não, mas a gente está contando uma história que ela não aconteceu de verdade. Tendo isso em mente, a gente já começa a dar um direcionamento para o nosso roteiro. Acho que a primeira escolha que a gente faz nesse sentido é: vamos trabalhar com um documentário ou vamos trabalhar com uma história fictícia? E o mais importante é contar uma boa história e pensar que essa história tem que trazer um pouco de si. Ela tem que imprimir um pouco da nossa realidade, imprimir um pouco das coisas que a gente acredita. Porque quando a gente leva essa história para uma tela, a gente está levando um pouco de nós também. Bom, se uma boa história precisa trazer a sua personalidade, não quer necessariamente dizer que é uma história grandiosa, cheia de feitos inacreditáveis. A gente tem essa ideia de que o cinema conta coisas muito mirabolantes, então a gente vê lá o filme onde o herói salva o mundo e derrota um monstro gigante, mas não necessariamente a gente precisa seguir por esse caminho. Muitas das boas histórias são histórias do nosso cotidiano. É como a gente se vê, é como a gente se enxerga e muitas vezes é a forma mais fácil que a gente tem para contar um pouco o que a gente acredita e as coisas que a gente quer mostrar para as outras pessoas. Mostrar o meu cotidiano pode ser muito mais interessante para outra pessoa que vive um cotidiano parecido com o meu do que mostrar uma história muito mirabolante. Bom, se eu tenho pouco tempo de tela, eu tenho que contar uma história que conversa muito com o meu público. E aí entra uma outra questão: como é que eu defino quem é o meu público? Eu acho que não é muito uma coisa obrigatória, mas é bom entender quem são as pessoas que vão escutar aquilo que a gente está falando e quem são as pessoas que vão entender aquilo que a gente está falando.
E aí entra uma questão técnica, que é onde essa pessoa vai assistir aquela história que você tem para contar. Até um tempo atrás se dizia que para gravar um vídeo a câmera tinha que ficar na horizontal. Mas a gente tem outras plataformas hoje em dia que permitem que o vídeo seja na vertical. Então pensa quem é o cara que vai assistir isso. Se você quer projetar esse vídeo numa TV ou num computador, a hora que você for filmar com o seu celular, tenta segurar ele na horizontal. Isso vai garantir que a sua imagem ela se encaixe melhor nesse tipo de dispositivo. Agora, se o seu público estiver no Instagram ou no WhatsApp, tenta filmar com o seu celular na vertical. Normalmente a gente usa o celular ou a gente usa um tablet para assistir esse tipo de vídeo e a gente assiste ele assim, com o celular em pé. Isso vai te dar uma visão muito melhor, porque a sua imagem vai preencher a tela toda e quem estiver assistindo vai estar completamente imerso no vídeo. E aí a gente continuando assim nessa parte mais técnica, é importante pensar no equipamento. E o equipamento ele nunca pode ser um limitador. É normal a gente falar assim, nossa, eu não tenho a câmera que eu preciso para fazer, eu não tenho o celular que eu preciso para fazer, eu não tenho como editar o meu vídeo, como é que eu vou gravar várias cenas picadinhas e juntar isso depois? Se você não tem como editar, vamos tentar fazer um vídeo sem cortes. A gente ensaia pra caramba, a gente tenta fazer uma cena super encaixadinha e a gente sai filmando tudo sem fazer nenhum corte. Se você tem a possibilidade de editar, aí a gente já consegue pensar as cenas como espaços separados. Então você constrói as cenas de maneira separada e você consegue unir isso tudo depois. Sempre encare o seu equipamento como um facilitador e não como um limitador. Se você não tem memória suficiente no celular para fazer um vídeo de 40 minutos, pega uma cena desse roteiro, construa ela da melhor maneira possível e tenta contar a história dessa cena. É um ótimo ponto de partida, você já consegue transmitir um pouco da sua história e o seu equipamento ele não vai te limitar, ele vai facilitar você a contar essa história. Aí agora eu vou falar um pouco de estrutura de roteiro. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de um roteiro simplificado, onde eu tenho 4 tópicos importantes. O primeiro desses tópicos é a sinopse. O que seria a sinopse? É quando você, de uma forma muito resumida, conta o que é a sua história. Quem são os personagens, o que eles vão fazer, como começa e como termina. Por que é importante ter esse parágrafo para a gente entender o que é a história? A partir dele você consegue se situar, você consegue entender quais caminhos o seu personagem precisa percorrer para chegar lá no final. Isso vale também para um documentário. Se você vai contar uma história real, você precisa ter em mente onde você começa a contar essa história e onde você termina de contar essa história. Seguindo por esse modelo de roteiro, e lembrando que é um modelo bem simplificado, não é o modelo que as pessoas costumam usar no cinema ou na televisão, a gente tem 3 colunas principais aqui. A primeira coluna ela se chama cena, e ela tem o número de cada uma das cenas. Cena 1, cena 2, cena 3, quantas cenas você imagina que precisa ter no seu roteiro. A segunda coluna, que eu chamei de vídeo, é onde a gente coloca a descrição da nossa cena. Então seria os movimentos que a sua câmera vai fazer e o que o seu personagem vai fazer. Então vamos pensar uma cena aqui mais ou menos. O meu personagem ele levanta da cama, ele vai até a cozinha e ele toma um café. O que eu preciso fazer para mostrar que ele está levantando da cama, que ele está chegando até a cozinha e que ele está se servindo de um café. Então eu preciso de um plano mais aberto para mostrar que ele está deitado no quarto. Depois eu preciso de um plano em movimento para mostrar que ele está saindo de um cômodo e entrando no outro, e por fim um plano mais fechado mostrando o café sendo servido na xícara. E aí na terceira coluna é onde eu coloco a descrição do que está acontecendo no meu áudio. Que tipo de sons que eu quero trazer com essa cena? Então vamos supor que esse meu personagem ele está levantando de manhã e tem o som dos passarinhos cantando, o som do vento batendo nas árvores. Ele se levanta da cama, eu tenho que mostrar o rangido do colchão, o rangido dessa cama quando ele se movimenta. Aí eu tenho a sequência da minha cena, onde o personagem caminha até a cozinha, então eu preciso trazer som de passos, ou talvez os sons dessa casa onde ele está. E por fim, o som do café caindo na xícara. E se isso fosse um documentário, por exemplo, como eu faria a descrição da cena e a descrição do áudio? Vamos supor que essa primeira cena seja uma entrevista. O meu entrevistado está sentado, ele está do lado de uma janela, e ele está na sala da casa dele.
E a descrição que eu colocaria de áudio nesse momento seria a voz da entrevista dessa pessoa. Essa descrição, tanto da cena quanto do áudio, eu coloquei aqui apenas como exemplo. É importante que você pense exatamente como vai ser a sua cena, exatamente como vai ser o seu áudio e que tipo de sentimento você quer trazer. Às vezes você não quer esse som ambiente de passos ou da xícara, como eu falei, você quer trazer uma música, você quer trazer um barulho, você quer mostrar que o seu personagem está irritado com alguma coisa. Existem inúmeras maneiras de contar essa história e só você vai saber contar isso. Bom, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês nesse processo criativo e eu vou aproveitar também e compartilhar esse modelo de roteiro para que vocês tenham uma base de como construir essas cenas e já seja um primeiro passo para o primeiro de muitos vídeos que vocês vão fazer. Até mais e obrigado. Muito interessante, não é mesmo? Que bacana. Eu quero agradecer aqui à produtora 11:30, a Tati e ao Raul Fernandes que nos presentearam aí com este vídeo e trouxeram essa grande colaboração para nossas produções aí, né? No início do vídeo, a diretora de criação, a Tati Falavinha, ela nos traz uma boa notícia. Vocês lembram qual é essa boa notícia? A boa notícia é que no vídeo ela nos diz que todos temos potencial criativo, né? Temos potencial para sermos criativos, ou seja, todos nós somos capazes de inventar e criar histórias, roteiros e gravar nossos curtas, ok? Acho que até eu vou criar um curta, eu fiquei muito animado, muito legal, né? Pensando em tudo isso e na nossa mostra de curta que realizaremos aí provavelmente no mês de novembro, tá? Em breve vocês receberão as orientações através dos seus professores, dos seus coordenadores lá na escola. Eu vou lançar aqui um desafio para você, tá? Olha só, já começa a fazer as suas experimentações. O desafio é para vocês produzirem um curta-metragem. Né? Perceberam aí? Olha que desafio legal. Vocês podem mostrar fatos do seu dia a dia, né? Isso mesmo, né? Como ainda não podemos ficar saindo de casa, né? E muito menos ficar aí ou criar aglomerações, vocês poderão usar aí a sua casa, por exemplo, a sua rua, uma praça, o seu bairro como cenário, né? Reflita sobre o que você deseja contar aí no seu curta. Pode ser sobre você ou sobre outra pessoa, né? Se for sobre outra pessoa ou até mesmo sobre você, é importante que a pessoa que vai participar, ela faça aí a autorização das imagens. Já falamos isso também nos programas passados, tá? Pode ser assim uma situação engraçada, um dia em família, né, peripécias do seu animal de estimação aí, por exemplo, um telefonema, uma encomenda chegando do correio. Olha só quantas possibilidades para fazer um curta, que pode ter 3, 4, 5 minutos, né? Você pode mostrar até alguma necessidade enfrentada aí na sua rua ou no seu bairro, né? Tipo iluminação, transporte, água, esgoto, segurança, pode ser também, por que não, né? Aí fica um documentário. E manifestações artísticas e culturais que ocorram aí no seu entorno. Vocês lembram lá que a gente falou do slam que acontece nas praças? Pois é, isso também é uma possibilidade, né? Soltem a sua criatividade, né? Elaborem um roteiro e gravem as suas histórias. Isso é muito importante. Prestem atenção às dicas aí que o nosso amigo Raul trouxe hoje pra gente, né? Importante é gravar com o celular na horizontal, ok? Olha, desse jeito, que nem eu tô fazendo aqui, tá vendo? Pode gravar com o celular na horizontal, né? Não se esqueçam de compartilhar o seu vídeo, a sua produção conosco, através do e-mail ejadoep@guarulhos.sp.br ou nas redes sociais, através da hashtag Saberes em Casa EJA. Ou você pode até pedir
para os seus professores, suas professoras, né, ou os coordenadores aí da escola que você está matriculado, para eles nos enviar, tá? Isso vai ser excelente. Eu quero mostrar os seus curtas, né, quando retornarmos aí, quando a gente retornar do recesso. E também na nossa mostra que vai acontecer, tá? A nossa mostra de curta-metragens, ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu quero desejar aí para vocês um bom descanso, né? Fiquem tranquilos. Em breve nós estamos retornando aí desse nosso recesso. Fiquem bem, se cuidem. Obrigado por você nos acompanhar até agora, até o mês de junho. Espero vocês aí no mês de julho, ok? Grande abraço para vocês. Fiquem bem. Até lá.